Tales of Demons and Gods. Capítulo 14. Técnica de cultivo Deus Celestial. Depois de injetar a força da alma no cristal da alma, alguns pontos brilhantes apareceram flutuando no cristal da alma, mas o cristal estava basicamente escuro. De repente, me sinto aliviado. A força da alma de Nili é muito mais fraca que a minha. Lupial piscou os olhos enquanto ele ria. Duzê deu a Lupial um olhar duro. Nili não se importava. A quantidade de força da alma não lhe importava muito. Neste momento, Nili prestou atenção ao reino da alma. O reino da alma vermelho, formas fragmentadas e desordenadas sem atributos. Sem atributos com o reino da alma desordenado. Nili sorriu amargamente. Todos os reinos da alma são muito fortes, mas se eu te dissesse que tipo de reino da alma era mais fraco, seria o reino da alma sem atributos. Isto é porque não tem nenhuma característica em tudo e a forma do reino da alma não é condensada. Originalmente, o meu reino de alma inicial era assim, mas depois de praticar várias outras técnicas de cultivo que a tornaram ainda mais indisciplinada. Não é de admirar. Depois de passar um longo período de tempo praticando dentro do livro do espírito demoníaco temporal, eu ainda era incapaz de avançar. Então a raiz do problema era esta. Os reinos de alma sem atributos são os mais estáveis e os mais suscetíveis a serem alterados. Nili mergulhou profundamente em seus pensamentos. Se houvesse técnicas de cultivos adequadas para os reinos de alma sem atributos, então haveria apenas 3 opções. Técnica de cultivo Deus Celestial, técnica de cultivo Deus da Guerra e técnica de cultivo Deus do Vazio. Entre estes, a técnica do Deus Celestial era a mais profunda. A técnica do Deus da Guerra era a mais arrogante, e a técnica do Deus Vazio era a mais secreta. Com base no potencial futuro, a técnica do Deus Celestial tinha o maior potencial, e a técnica do Deus Celestial também era a mais difícil de praticar. Com o reino de alma sem atributos, praticar qualquer tipo de técnica de cultivo será muito mais lento do que os outros. Mas se alguém for capaz de praticar com a técnica do Deus Celestial, seria a técnica de cultivo geral mais forte. Uma vez que compartilha várias propriedades similares aos reinos da alma sem atributos. Uma vez que se consegue praticar com a técnica de cultivo Deus Celestial, seria possível praticar todos os tipos de técnica de cultivo a partir de todos os atributos diferentes, resultando em ter um poder supremo e ser capaz de criar seu próprio caminho. Praticando técnicas normais de cultivo, o reino da alma só seria capaz de conter um espírito demoníaco. Se você tiver um espírito demoníaco mais forte, então o espírito anterior precisaria ser substituído. Mas com a técnica de cultivo Deus Celestial, pode-se conter 7 espíritos demoníacos diferentes, cada um com um atributo diferente. Cada vez que se integrava um espírito demoníaco, a força de alguém crescia em dobro. Recolher 7 poderosos espíritos demoníacos pode fazer com que as habilidades de cultivo e combate alcancem um nível inimaginável e alarmante. Ele hesitou por um bom tempo. Embora a velocidade de treino não seja rápida, muito mais lenta comparada com a de do Zê, Lupial e do trio, uma vez que o treinamento e o cultivo tenham sido completados com sucesso, então a técnica de cultivo Deus Celestial é, sem dúvida, a mais forte. Nili mediou os cânticos e começou a prática mais básica. No futuro, ele pode precisar do apoio de uma grande quantidade de elixires, mas, por enquanto, ele só precisaria praticar os fundamentos básicos. Vendo Nili começar seu treinamento, Duzê, Lupial e o resto que estavam presentes na sala também começaram a praticar suas próprias técnicas de cultivo e começaram a absorver a energia do céu e da terra para fortalecer os seus reinos de alma. Quanto mais praticam, mais eles percebem o quão misteriosas e profundas são as técnicas de cultivo. 6 pessoas tiveram seu reino da alma girando rapidamente, subindo e expandindo. Quer seja Duzê, Lupial e os 3 estudantes comuns, sua força da alma começou a melhorar significantemente. O processo de aprimoramento é simplesmente surpreendente e rápido. Afinal, a técnica de cultivo dada a eles por Nili são todas as técnicas fortes e poderosas
que, uma vez iniciadas, a velocidade de praticar com ele em comparação com as técnicas normais de cultivo são 10 ou mais de 100 vezes mais rápida. Nili estava praticando a técnica do Deus Celestial. Atualmente, ele não procura cultivar rápido, mas preferiu firmar a sua fundação um passo de cada vez. Seu reino de alma era como um mar crescendo, mudando constantemente sua forma. Porções de força da alma vazando e fluindo, Nili sentiu-se como sua força da alma estivesse sendo significativamente reforçada. O primeiro estágio da prática da força da alma é alcançar o nível do coração e da alma como um só. Com o aprimoramento contínuo da força da alma, o reino da alma começou a surgir repetidamente, liberando gradualmente o fulgor ciano. Nili e seu grupo permaneceram na biblioteca se dedicando à prática. Um dia, 2 dias. Ao longo do tempo, a força da alma de Nili subiu de 5 para mais de 30. Esta velocidade era simplesmente incrível. Se Shenxiu soubesse que a velocidade de cultivo de Nili alcançou uma velocidade tão assustadora, que tipo de pensamentos ela teria? A velocidade de Nili, no entanto, era considerada lenta. Do Z, do Piao e as velocidades de cultivo do trio foram ainda mais rápidas do que as de Nili, especialmente do Z. Talvez não demorasse muito até chegar ao nível bronze de uma estrela. Só se pode imaginar, depois de terminar um estágio de cultivo, até que ponto a força de alma poderia ter subido. Alcançando a classificação de bronze de uma estrela em 2 meses, para Nili isso não é nada. Nili pode mesmo ser capaz de chegar a 2 estrelas ou 3 estrelas dentro de 2 meses. Durante o teste em 2 meses, qual seria a expressão de Shenxiu? Neste momento, a classe de lutadores aprendizes. Nos últimos dias, os assentos de Nili e seu grupo estavam vazios. Ninguém sabia para onde eles foram. Logo vai ser a 3ª noite. Nili não teria se esquecido, não é? Xiaonig ansiava pela chegada da noite em seu coração. Pensando nas coisas que aconteceram naquele dia, sentada em silêncio, Xiaonig ficou um pouco corada. Seu rosto tinha um sorriso suave e puro, bonito e atraente, fazendo com que os meninos ao redor se assustassem. Yeziun está muito intrigada dentro do seu coração. Recentemente, Xiaonig muitas vezes estava perdida em pensamentos, fazendo com que ela tivesse alguma curiosidade sobre isso. O que realmente aconteceu para deixar Xiaonig tão preocupada em seus pensamentos? Xiaonig, não teria uma queda por Nili, certo? Yeziun não entendeu. O que é tão bom sobre esse garoto chamado Nili, para de fato ter uma garota tão orgulhosa como Xiaonig se apaixonar por ele? Como Shenxiu estava ensinando a classe, seu olhar varreu os 6 assentos vazios, zombando em seu coração. Nili provavelmente está praticando amargamente, certo? Mesmo assim, e daí? Nili pensou que ele fosse amargamente praticar e seria capaz de elevar a sua força da alma de 5 para 100 em apenas 2 meses? Isso é absolutamente impossível. Se Nili tivesse o reino da alma verde ou melhor, então ele poderia ter a chance de realizá-lo. Mas Nili tem um reino de alma vermelho. Na sua opinião, Nili é obrigado a perder. Nili realmente se atreveu a contradizê-la na classe publicamente. Esse seria o preço. Ela só pode imaginar que depois de ser expulso, quão deplorável seria a situação de Nili. Shenxiu revelou um leve desprezo em seu rosto, enquanto continuava a incansavelmente ensinando. Vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, índigo são os 7 diferentes reinos da alma. Com o vermelho como a classe mais baixa. Dentro das centenas de anos da história da Cidade da Glória, apenas alguns conseguiram praticar até o nível espiritualista demoníaco de nível prata. A menos que tenha algumas circunstâncias fortuitas, os reinos de alma vermelho têm um limite para a força da alma que pode conter até 600. Quanto mais alto ele vai, mais difícil é. Ouvindo as palavras de Shenxiu, a multidão de estudantes comum debaixo do palco revelou expressões desapontadas em seu rosto. A força da alma só poderia chegar ao máximo de 600, o que significava que, a menos que tenham muita sorte, o máximo que podem chegar é apenas ao nível bronze simples. Aqueles estudantes com o reino da alma vermelho não conseguiram deixar de se sentir injustiçados, porque eles só tinham o reino da alma vermelho.
Há algumas coisas que são decididas pelos céus ao nascimento. Temos de sucumbir ao nosso destino. Algumas pessoas seriam acolhidas ao nascer, e algumas seriam plebeus inferiores ao nascer. Shenxiu gargalhou. Yeziun e Xiaonigger franziram as sobrancelhas em desgosto ao ouvir as palavras de Shenxiu. Elas não gostaram de Shenxiu desde o início, e as palavras de Shenxiu haviam falado eram demais. Com a Cidade da Glória sob as ameaças de bestas demoníacas, Shenxiu continuou a tentar agitar conflito entre plebeus e nobres, simplesmente ignorando a situação. Ouvindo as palavras de Shenxiu, aqueles estudantes comuns apertaram fortemente o punho. O sangue quase escorria das palmas das mãos. Embora eles estivessem muito zangados com o que Shenxiu disse, mas a maioria deles ainda suportou. Nem todo mundo tinha a coragem de contradizer a professora com a retirada da escola como uma aposta. Eles não iam e não se atreviam a fazê-lo, e por isso eles tinham uma profunda admiração por Nili em seu coração. O que Nili não sabia é que a constante zombaria com os estudantes comuns de Shenxiu realmente se tornou motivação espiritual para os estudantes comuns. Quase todos os estudantes comuns queriam que Nili ganhasse, mandando essa Shenxiu viciosa embora. A ação recente de Ni ganhou os corações desses estudantes plebeus. Com o passar do tempo, o incidente de Nili dando à família sagrada uma dura bofetada na cara e sua aposta com Shenxiu logo se tornou bem conhecida. Quase todo mundo em todo o Instituto Sagrado Orquídea estava discutindo sobre este assunto. Ele realmente disse que vai aumentar sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses? Ele simplesmente não sabe o lugar dele. Sim, até um super gênio com a alma de cor ciano poderia não ser capaz de realizá-lo. Espero que Nili vença. Realmente odeio essa mulher malvada. Eu também. Embora suas chances de ganhar sejam muito escassas, 70% dos estudantes do Instituto Sagrado Orquídea são plebeus. Nili ofendeu Shenxi e a família sagrada por estarem de pé por eles, fazendo com que eles se apoiassem em Nili. Muitas pessoas não gostavam da família sagrada. Alguns dos filhos nobres ainda desaprovavam Nili. Mesmo que a família sagrada estivesse errada, a família sagrada ainda era uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória. A ação de Nili estava ofendendo seus superiores. Mostrou desprezo pela autoridade. Eles até olharam para Nili como a escória dentro dos nobres. Algumas pessoas gostam de ficar junto com os plebeus. O que podemos fazer sobre isso? Eles estavam ridicularizando Nili. No final da tarde, a maioria dos estudantes do Instituto Orquídea Sagrada foi comer. A biblioteca estava muito quieta. Nili e seu grupo de amigos comeram juntos e voltaram para a biblioteca para continuar sua prática. Nili, minha força da alma já está em 89. Com a velocidade atual, eu seria capaz de alcançar para o nível bronze 1 estrela em uma semana. Duzê sussurrou uma voz que tinha uma emoção inextinguível nela. Essa velocidade de cultivo em sua visão era impossível de imaginar. Nada mal, Nili riu. Esta velocidade estava dentro da expectativa de Nili. Não apenas Duzê, Lupial e os outros também estavam em êxtase e excitação. Suas forças da alma também progrediram muito. Com a velocidade atual, mesmo para eles chegar ao nível bronze 1 estrela em 2 meses seria possível. Eles fortaleceram a força da alma muito rapidamente. Tão rápido que foi ao ponto de que já não era um objetivo elevado. Era como viver dentro de um sonho. Precisamos obter alguns elixires. Só então nossa velocidade de cultivo será mais rápida, disse Nili. Ouvindo as palavras de Nili, Duzê e o grupo de pessoas ficaram chocadas. Sim, eles não tinham tomado nenhum elixir e sua velocidade de cultivo já era tão rápida. Se fossem consumir alguns elixires, quão rápido sua velocidade de cultivo se tornaria? Mas onde encontrariam elixires? Elixires que poderiam aumentar o cultivo poderiam custar dezenas de milhares de moedas espirituais demoníacas. Apesar de terem ganho cerca de 16 mil moedas espirituais demoníacas ao matar ovelhas com chifres, comprando os cristais da alma sozinho gastou bastante, deixando-os com apenas 10 mil moedas espirituais. Vocês continuem treinando na biblioteca. Eu tenho alguns assuntos a tratar hoje à noite.
Eu preciso encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro com os restantes das 10.000 moedas espirituais, Nili disse rindo. Com mais dinheiro, eles poderiam comprar os elixires que melhoram o cultivo. Eles não sabiam o que Nili planejava fazer, mas desde que Nili já tinha seu plano, eles não iriam perguntar muito sobre isso. Hoje à noite, Nili tinha prometido se encontrar com Shaunigger. Se Nili ajudasse Shaunigger a se livrar de sua doença, isso também poderia ser considerado uma boa ação. Duzê, Lupial e o trio não pensaram que a razão pela qual Nili saiu era se encontrar com a deusa Shaunigger. Se eles soubessem, eles definitivamente ficariam deprimidos. Nili preferiria meninas a seus amigos. Fim do capítulo 14.